Opa, e aí? Tiago aqui. Fala, Thiagão. Então, Xará, eu vejo o seguinte, né, que existe, acho que assim, muita gente já fez, eu já tenho, vou fazer 8 anos de experiência no mercado, né? A gente Sim, viveu tudo que já aconteceu no mercado solar. Então, assim, hoje, a gente tem uma baixa procura, e aí o vendedor vai para a rua e ele chega com um relatório de que, não, fui ali no cliente X e tal, ele não vai fazer porque o comércio dele está no ponto alugado e ele está até pensando em fechar o comércio, porque está ruim e tal. Então, assim, ele não quer nem arriscar fazer o financiamento agora. Aí eu fui no outro ali, ele já recebe crédito de uma outra unidade consumidora. Aí eu fui no outro ali, ele disse que está com o nome sujo, não consegue financiar. Aí fui no outro ali que também recebe crédito de outra unidade consumidora. Então, assim, a gente está falando de algo comprovado e validado, né? Do vendedor que vai para a rua e vive essa realidade de que existe já muita gente que recebe crédito, muita gente que está com o nome sujo, muita gente que fala, poxa, eu estou quase fechando a minha empresa, por que que eu vou investir em energia solar? O mercado está ruim para mim. Então, o sul do Pará como um todo, né? E eu falo aqui não por mim. A gente tem um grupo aqui com outros integradores e o que eu estou falando aqui é em uma só voz. Então, assim, todo mundo tem as mesmas reclamações, né? Aí, sem contar o desespero de alguns integradores que vendem a preço de custo mesmo, assim. Então, um kit de 1.000 kWh aqui é R$ 18.000. Ou seja, o cliente ele olha para isso, né? Poxa, eu vou comprar esse mais barato aqui. Eu vejo que o classe A, o B, já comprou. Quem está comprando energia solar agora é o classe C e D. É aquele cara que ganha pouco, aquele cara que tem o desejo de ter energia solar, não tem muita condição. Então, ele está disposto a arriscar a vida dele, fazendo com uma empresa com um péssimo serviço, mas ele quer ter energia solar. Então, esse é o panorama do mercado que eu enxergo hoje. E, por exemplo, a gente já teve experiência aqui com grandes empresas que estão no Mercado Livre, que querem fazer um projeto zero grid, ou seja, um projetão aí que daria uns 600 mil, 500 mil. O cara entra na negociação, entende como funciona e pá. Daqui a pouco ele. Não, cara, sabe o que é? Eu vou comprar esse direto do fornecedor. Eu conheço o instalador ali, ele me cobrou R$ 15.000 para instalar essas placas aí, né? Conheço um engenheiro ali, ele vai fazer o projeto para mim. Ou seja, o cara vai direto na fonte. Ele viu o painel, fala com o instalador para instalar, fala com o engenheiro. Ou seja, o que ele pagaria 600 mil para mim, ele vai gastar ali uns 450 mil, pagando tudo a preço de custo. entendi. Então é óbvio, né? Tem cliente que compra, mas tem alguns que optam por ir direto na fonte. Esse é o grande desafio aí dos integradores hoje. Entendi, Mas é entendi. isso. Posso Cara, falar? pode? Opa, o homem chegou. Falei. Bom dia, meu povo, bom dia! Vocês estão bem ou não estão? Fala, Tiagão. Eu vou deixar o Carlos falar primeiro aí, depois eu vou entrar aqui num assunto, que eu tava falando isso mais cedo, Thiago. Mais cedo eu estava falando sobre isso. E aí eu vou fazer um comparativo de um jogo que é muito importante a gente trocar de ideia aqui. Mas, Carlos, você Não, pode levantou a falar. mão, pode falar, depois eu falo. Não, pode falar. Pode falar. Bom dia, Cururu! Bom dia, Filipão, bom dia a todo mundo. Gente, assim, Tiagão, olhando para o cenário como um todo, Rapidão, rapidão, rapidão. olhando para o cenário como um Foi todo pra e olhando. gravar, rapaz. Hã? Foi pra gravar antes de começar a falar aí. Já tá no YouTube, meu amigo. Mal tu sabe. Então, perfeito. Já tá no link, tá no YouTube, tá lindo. Tem gente no YouTube, tem gente aqui. Galera, Então, pegando um pouco da fala do Thiago, não do Thiago, do Thiago da Invest, que está numa região, está trabalhando numa região específica. E a gente estava no evento, eu estava no evento agora, esses dias em São Paulo, um evento de uma concorrente nossa, e aí eu tive um convite, a gente foi lá, eu, na verdade, me convidei para estar lá, e foi bom, cara, foi bom porque teve muito conteúdo de relevância, teve conteúdo de relevância para dentro do negócio, que no Egito, que para mim é pedir muito,
Então, assim, teve bastante conteúdo de relevância, mas nos bastidores, Thiagão, falando assim dos bastidores, parando para ouvir em nível nacional, e a gente tem conversado com muito integrador hoje, nível nacional, a gente pode pegar referências de lugares que hoje elas têm muita concorrência no nível, não só dessa que tu acabou de falar, que é o cara vendendo no preço lá embaixo, e outras concorrências que vão ter um volume até menor ali, mas tem um preço específico, já tem uma maturidade, uma estrutura como um toda. E aí a gente para ouvir e entender o cenário como um todo. Eu acho que a gente passou isso em 2023, no início de 2023, ele foi uma turbulação, foi turbulenta para todo mundo, porque ninguém sabia como seria a lei, e quem forçou muito a lei em 2022 para entrar, sentiu um pouco do impacto em 2023. Aqui, um exemplo, na região que a gente atua, e você atua, Thiago, não tem inversão de fluxo como tem em Minas e como tem em São Paulo, né? O forte impacto de vender uma usina grande, de não ter mais beneficiários. Aí, pô, para dar um exemplo de uma das empresas que estão dentro da comunidade com a gente, que ano passado, mesmo em Minas Gerais, mesmo em Minas, vendeu 54 milhões, né? Mesmo estando em Minas. Então, eles entenderam, mesmo não tendo beneficiária, ele entendeu o jogo dele, o que ele precisava fazer, né? E aí, pegando um pouco dos insights do que ele fez para ele ter um 2024 diferente, e o momento que a CEMIG ela estava atuando de uma forma agressiva, e pegando também as ações dele parecidas, porque tinha empresas ao redor dele vendendo preço muito baixo, ele engoliu essas empresas no sentido de volume, né? É uma empresa hoje que tem aproximadamente 70 vendedores, e ele está aumentando o número efetivo de pessoas. E o cara está fazendo um trabalho surreal. Eu não vou muito longe, eu vou para uma região que é totalmente diferente de Minas, totalmente diferente de BH. Eu vou para o Tocantins, onde tem uma empresa lá que faz parte da Groner, né? Como um todo, e a gente está fazendo marketing com eles. Ano passado eles venderam 75 milhões lá, e eles só têm 4 lojas no Tocantins. E olhar o que eles fizeram, cara, entender o que eles fizeram, para mim foi assustador. Eles têm quase 100 vendedores, Thiagão. 100 vendedores. E aí eu vou pegar cases que não estão do mercado. Porque quando a gente pega para comparar com o solar e fazer um autocomparativo com o solar, a gente ainda tem uma linha de maturidade empresarial faltando. Então, vou dar um exemplo da C&A e da Riachuelo. Quando a maior linha de receita da C&A e da Riachuelo, ela é linha de crédito, é emprestar dinheiro e cartão de crédito. Em um momento que a Selic está alta, em um momento que ninguém está provando nada, o que eles fazem? Eles contratam mais pessoas para oferecer cartão. Eles ganham no volume para conseguir ter mais atividade nesse sentido. E aí eu estava conversando com algumas pessoas de outro segmento, que é de distribuição de alimento, onde o poder de compra do cliente final mudou. Eu acredito que todo mundo aqui comprava alguns produtos e, com o tempo, começou a comprar, está comprando outros mais baratos. Está comprando outros mais baratos. Está comprando uma quantidade específica de produto. Vou dar um exemplo. Você comprava um Veja, que é R$30, e agora tem uma outra marca com a mesma litragem, o mesmo cheiro, a 25. Você vai comprar o de 25. Então, as pessoas hoje, o Brasil como um todo mudou o poder de compra. O poder de compra muda. O poder de compra muda. E aí, nessa que o poder de compra muda, vamos falar de 2025. E aí, trazendo o cenário de 2025, Thiago, tem duas coisas que no nosso mercado, no nosso segmento, ele tem gerado um forte impacto para a empresa. Primeiro, ambiência. Muitas empresas que estão vivendo um momento ruim, elas estão vivendo um momento ruim porque internamente está todo mundo desacreditado no negócio. Eu estou dentro de uma empresa hoje e mês passado, dependente do cenário, todas as lojas deles faturaram bem. E eu tenho outras empresas que estavam com uma ambiência diferente e precisavam de informação, conhecimento, crença. Aí, pô, esse é papo de coach, Yuri. Não, cara. O colaborador, o cara que está aqui, Thiago, que é vendedor,
ele precisa ouvir e entender como ele quebra essas objeções. E aí eu sei que, pô, parece clichê isso, porque eu sei que tu, pô, falando de ti, Thiago, tu é um cara que tem conhecimento pra caramba. Tu treina o teu time, mas chega um momento que sangue velho coagula e morre. Eu preciso de sangue novo, pessoas novas, com vontade, com desejo, com sede, com fome, fazer igual a C&A faz, igual a Coca-Cola faz, igual as linhas de distribuição faz. Quando eles chegam num momento onde o time ali não está entregando o que é combinado, cara, eu reciclo, eu crio novas frentes. Eu crio novas frentes para mostrar que existe mercado, que existem ações específicas que podem ser feitas. A gente está aqui hoje porque a gente está querendo ensinar a todos aqui um pouco do que você pode fazer no dia a dia para aumentar a sua intensidade e você ter resultado diferente. Eu acho que esse é o objetivo da SBA, não só com toda quarta-feira com o papo de integrador, como na segunda-feira, quando a gente faz ali o Café com a Flow. Aqui é um objetivo da gente não entrar em larota, falar de planos e aqueles que seguem. Eu vou te dar um exemplo, Thiago. Pô, a empresa da Solis, que estava aqui, eu vou falar das duas, da Emily e da Angel. Duas vendedoras no Mato Grosso. A que menos vendeu, vendeu 500 mil. A que menos vendeu, vendeu 500 mil. Então, em duas vendedoras, a empresa vendeu mais de 1 milhão. Com duas, isso eles têm mais vendedores. Então, olhar para o cenário, olhar para o lado, mas olhar para quem está trabalhando e como estão trabalhando. Eu acho que esse é o ponto. Quais são as ações que essas pessoas têm feito? O que tem feito mudar o cenário? Ele tem um livro chamado Receita Previsiva, que no livro ele fala uma parada que é muito forte, para mim foi muito forte. A gente precisa sair de uma bolha, do que a gente acha que a gente acredita, e visualizar aqueles que estão fazendo da melhor forma possível, entender quais são as ações que aquele cara está fazendo e poder adaptar o nosso modelo de negócio. Adaptar o nosso modelo de negócio. E aí, concluindo a minha fala, eu estava num evento e eu vi muita gente falar a mesma coisa, Tiagão, a mesma coisa. Eu vi muitas pessoas falarem a mesma coisa. Mas eu ouvi muita gente falando que está vivendo o melhor ano da vida deles. O melhor ano da vida deles. Então, assim, o que essas pessoas que estão vivendo o melhor ano da vida deles estão fazendo e o que as pessoas, elas... E eu sei que tu tá fazendo um trabalho, cara, quem não segue o Thiago aqui, procura lá, Investe Solar, é uma das empresas que para mim é referência em pós-venda, é referência em estrutura, é referência em um bocado de coisa, para mim é uma linha de referência como um todo. Hoje, talvez a estratégia, mano, é olhar muito mais estrategicamente, olhar para a ambiência da loja, olhar para a ambiência dos seus colaboradores e o que eles estão vivendo, porque empresa o Zezinho Solar vendendo painel só pela distribuição e a gente pegar empresas sacaneando, dando golpe. A gente teve empresa aqui em Belém que estava dando golpe e a empresa tinha 15 anos de mercado, dando golpe, sumindo com o dinheiro do cliente. Então, a gente encontra muita coisa no meio do caminho. Mas o que estrategicamente a gente pode fazer para mudar o cenário? E isso é o ponto muito bom. Aí, tu tá falando da empresa, acho que o meu amigo que levantou a mão pode falar um pouco também de como faz. Algumas pessoas levantaram a mão para a gente trocar uma ideia. Ô Yuri, o que quer dizer ambiência? Eu fiquei meio perdido. O que significa essa palavra? Ambiência é um ambiente onde você está ali. Vou dar um exemplo. Hoje, na tua empresa, como é que está o ambiente aí? Como é que estão as pessoas socialmente, a comunhão entre as pessoas, o relacionamento entre os colaboradores? O relacionamento, a energia está alta ou ela está baixa? Não, a energia tá bacana, Yuri. Eu sou aqui trabalho com a Emily e com a Angel. Comecei na Solid na semana passada. E aí, eu realmente, um dos motivos que eu entrei aqui, a cultura é muito forte na empresa. A Emily, por exemplo, ela tem uma... Ambiência vai da linha, se tu jogar no Google aí o que é ambiência, o ambiente que você vive, ele está propício a uma energia de cultura, de competitividade, de ações práticas, as pessoas que estão à sua volta que impulsionam a você correr mais. O ambiente que você está convivendo hoje, ele tem uma energia de ações e atividades, de crença, uma crença de que dá muito certo o negócio. Então, assim, o jogo hoje de ambiência,
Como é que eu melhoro a ambiência da minha empresa? Servindo o meu time e treinando ele todos os dias. Servindo o meu time e treinando eles todos os dias. Eu como líder. E aí eu preciso ser estratégico para criar ações para que essa ambiência ela fique cada vez mais forte. Porque vai ter um momento, cara, e isso é normal em qualquer empresa, que a ambiência tem 1 ou 2 ou 3 funcionários levando informações e criando uma ambiência negativa e levando informações que não é necessário levar, não estão agindo como deveriam agir, trabalhando como deveriam trabalhar, estão mais reclamando do seu dia do que criando ações para mudar o jogo. Estão mais reclamando do que buscando mudar o jogo. Isso corrompe os outros que querem fazer alguma coisa. Imagina, mano, se a Angel tá do teu lado, toda hora reclamando do Rafael, toda hora falando mal do Rafael, toda hora falando alguma coisa. Vai chegar uma hora que tu vai falar assim, pior é verdade, pô. Não vou fazer isso aqui não, cara. Eu acho que vai dar errado mesmo, isso não vai funcionar. Então, imagina estar do lado de alguém, corporativamente, que, é verdade, os caras estão dando kit aí, falando de tal, tá enganando os outros, o mercado tá banalizado. Se nós hoje, dentro do nosso ambiente corporativo, criar essa ambiência negativa, cara, vai criar uma onda de situações onde isso vai fazer com que a gente acredite naquilo que está sendo falado. A mentira dita várias vezes se torna verdade. Então, ambiência nada mais do que de que você criar um ambiente competitivo. E aí, como eu crio esse ambiente competitivo? Servindo e ensinando, servindo e ensinando. E esse é o papel de todos os líderes que estão aqui. Se eu quero criar um ambiente diferente, eu preciso servir e liderar. Eu estou na frente de um líder aqui que estava passando por momentos de crença, o que deve ser feito, e ele decidiu, não, antes mesmo de estar dentro da comunidade, ele já tinha decidido, pô. Antes mesmo de, não tem nada a ver com o Yuri, não se trata de Yuri aqui. Antes dele entrar na comunidade, ele já tinha decidido esse ano virar chave, por vários motivos. E ele mudou a ambiência de trabalho dele. Mudou completamente. Onde tinha uma ambiência que todo mundo estava meio que falando, porque fulano de tal não faz, mas o outro faz. Onde estava uma ambiência de desconforto total, ele foi lá, tirou a maçã podre do jogo, tirou o que tinha que tirar, construiu uma jornada de melhorar a ambiência, entendeu o que precisava ser feito. Então ele está, 4, 5 meses reformando isso, mano? 5 meses, né? Não, Dezembro, 7 meses. 7 meses reformulando a ambiência da empresa, servindo a galera, ensinando, trazendo gente nova, sangue novo para o negócio, para mostrar que tem como reformular. E, Tiagão, eu sei que eu falei pra caramba, mas tomara que faça sentido aqui a mensagem, né, Tiago? No sentido de, quando eu olho para o mercado como um todo, né? Eu acho que eu roubei aqui a cena de fala do meu amigo como um todo. E eu sei as dores, mano. Eu sou um cara que sou fã seu. Não esqueça disso, pelo amor de Deus. Um dia você foi e ainda é uma referência para o seu amigo aqui. Você no interior do estado, no interior do meu estado, você foi e é uma referência para mim. Real. Eu aprendi com você e eu sempre edifiquei e mostrei o quanto sua empresa é séria, responsável e ela tem valores fora da curva. Por isso que a maioria das vezes que a gente conversa, nossas conversas são demoradas e longas, porque eu admiro a tua inteligência e a forma que você construiu a sua marca, irmão. É surreal. Mas é isso, acho que tem uma galera querendo falar. Iratã e o Carlos. O Carlos foi o primeiro a levantar a mão e o Carlos deixou eu falar, eu falei pra caramba. Bom dia, bom dia. Ô, Yuri, era só para poder concluir aí agora o que você falou, né, sobre a maçã podre. E quando isso parte do gestor, né? Quando isso parte do gestor, eu acho que é a pior parte disso aí, quando é o gestor que é a maçã podre. E aí, como se resolve? Aí, Carlos, eu vou te contar um segredinho. Eu já passei por isso, não só no mercado, mas fora do mercado. Quando tem pessoas que a crença deles é abaixo do normal, faça o seu. A Bíblia diz que a gente tem que separar o joio do trigo, mas o joio e o trigo crescem juntos. O joio só é retirado no momento da colheita. Então, vai nascer o trigo no meio do joio. Não tem, o joio vai crescer junto. Então, quando eu pego essa linha de referência da palavra, você vai crescer, irmão.
e o joio uma hora vai ser retirado. Pode ter certeza disso. Faça o seu. Você está aqui buscando conhecimento, você está aqui querendo aprender, buscando melhorar os teus processos, entendendo como tu pode melhorar como profissional. Esses são pontos de relevância. Faça o seu todos os dias. E quando a energia estiver muito baixa, busque pessoas que vão levar a sua energia. Busque estar perto de pessoas que vão agregar valor para você. E eu acho que esse é o contexto principal. E eu sei que muitos aqui estão trabalhando todo dia e chegam em casa e a ambiência de casa está desconfortável. As pessoas não acreditam que financeiramente vão mudar as coisas. As pessoas nas suas casas, elas têm um ambiente que atrai você para diminuir você. E o joio cresce junto com o trigo, cara. E aí chega uma hora que esse joio é tirado fora. E esse acho que é o maior desafio. Para você que é profissional e está vivendo isso, esse é o maior desafio. Acho que é o desafio principal aqui. É o desafio principal. E aí é uma questão de escolha mesmo pessoal. Entrega o resultado, amigo. Não tem nada melhor do que o resultado fala mais do que qualquer coisa. Deixe o barulho do ensurdecedor do seu resultado falar muito mais do que a sua própria voz. Isso, para mim, ele não tem preço. É quando o barulho do seu resultado ensurdecedor fala mais do que a sua própria voz. Show de bola. Valeu. Tamo junto. Iratã, levantou a mão, quer falar, homem? Tem que liberar o microfone, Iratã. Oi, Yuri, bom dia a todos, tudo bem? Tá ótimo. Não, na verdade foi só para desejar um bom dia a todos aí e agradecer pelo momento, né, pela troca de Tamo junto. experiência, esse momento é muito importante aí, foi mesmo só para agradecer mesmo e desejar um bom dia a todos aí, tá bom? Tamo Obrigado. junto, patrão. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Tiagão, entra aí, pai. Bora, cadê tu? Não tô te vendo. Uai, cadê? Tô aqui, pai. Pô, agora que eu mudei pro computador, tô vendo o rosto da galera aqui, velho. Boa. Bom dia, doutora Jéssica, Wendel. Bom dia, galera. Tô vendo o resto do pessoal aqui. Thiago, pô, eu acabei invadindo a cena aqui. Eu me senti no direito de falar isso. O Thiago da Invest até agradeceu pelo meu elogio. E de verdade, é de coração, Thiagão. Você, para mim, na minha jornada inicial dentro do mercado solar, foi uma linha de referência e continua sendo, irmão. A sua marca é foda. Desculpa o palavrão, senhores, mas a marca desse cara é incrível. Mas vamos dar continuidade, Thiago? Thiago Bora. Sarmento. Não, tá bom aqui. Ó. Ah, E aí, tava só começando enquanto você não entrava, tava perguntando como é que tava sendo a semana do pessoal. Aí Thiagão começou a falar ali. E aí, tava para começar agora. Hoje a gente vai falar de quê? De follow-up? falar de acompanhamento, porque tem muito lead que foi Bora. tratado. Eu acredito assim, gente, tem muito lead, muito esforço de trabalho de vocês que foi feito o mês passado, como também esforços de apresentações e volume. Eu sei que tem empresas aqui que melhoraram mais ainda o seu volume esse mês. Então, como é que vocês estão acompanhando esse lead? Como é que está o relacionamento com você e o seu cliente? E aí eu gosto de uma coisa, Thiago. Eu adoro falar sobre isso. O teu cliente não lembra o que comeu ontem. Imagina a apresentação que tu fez há uma semana atrás. Ele não sabe nem se é com financiamento, se é sem, se tem juros, que se tem carência. Ele lembra de pouca coisa. Eu posso te garantir isso, senhoras e senhores. Ele lembra de pouca coisa. Então, como é que estão as suas ações e atividades hoje? Como é que estão as suas ações e atividades hoje? E aí é interessante a gente pegar aqui, Thiago, e o Thiago preparou um material para ele trocar uma ideia com a gente aqui e a gente navegar um pouco. Nem o valor ele lembra mais, né? Ele não lembra mais do valor, ele não lembra nem que ele paga a conta de luz. E aí, como é que está o nosso follow-up da melhor forma possível? E eu quero reforçar, gente, marca a gente nas redes sociais, a gente vai repostar vocês. Essa aula aqui, free,
tem um único e o objetivo maior, trazer ferramenta para você no seu dia a dia, e a gente é curto, direto, rápido, e fica sem mimimi aqui, e o objetivo aqui não é de venda a mais, o objetivo aqui é para que você tenha uma saúde financeira a mais, você venda, que você tenha constância, que você melhore como profissional. Tiagão, o que tu preparou para a gente falar de cadência, falar de como cuidar, de um follow-up bem estruturado? E aí, cara, um pequeno estudo que a gente fez com empresas do mercado, em cada setor diferente, em regiões diferentes, é que o tempo de compra do cliente mudou. Tinha empresa que o tempo de compra era 5 dias, hoje está em 10. Tem cliente que o tempo de compra era 3 dias, hoje está em 7. Então, o B2B, que é uma usina maior, eu falo ali de 40 kW-pico acima, que esse cara comprava em 20, 25 dias, hoje está em 35, 30 dias. Uma usina um pouco maior, ali de 100 kW-pico, ou de 75 kW-pico, elas hoje estão com 60 a 90 dias de tempo de compra do cliente. Então, se você não manter uma linha de relacionamento, ele vai esquecer de bons detalhes. O cliente de vocês vai esquecer de bons detalhes da negociação. Então, hoje, a importância de você ter uma linha de acompanhamento com esse cara é muito importante. Seguir o cara nas redes sociais, curtir o que ele posta, mandar mensagem no direct, tudo que você puder fazer para criar relacionamento com esse cara e entender que o tempo de compra desse cara mudou porque o mercado está diferente, você vai ter resultados diferentes. Tiagão, vamos ser rápido? Para a galera não tomar muito sábado venda, sábado incrível, eu estou numa empresa aqui, eu vou abrir o sala de guerra aqui da galera, a galera fez uma sala de guerra, vim ver aqui, tá tudo enfeitado, mas em final do mês eu estou em Macapá, não estou em Macapá, Wender? Vamos sim. Estamos aguardando aqui com aquele açaizão. Bora. Vai, continua, Tiagão, vamos lá. Show, beleza. Deixa eu pegar o material aqui. Gente, essa parte de follow-up é muito importante, de fato. Só que o que eu tinha preparado aqui não era especificamente sobre como a gente vai desenvolver essa parte de follow-up, sim como a gente vai desenvolver para cada tipo de cliente uma abordagem diferente. Por quê? Semana passada a gente falou muito sobre pré-vendas, a gente tentou entender como que a gente vai desenvolver com cada cliente, o que é que a gente pode fazer para chamar a atenção dele. Só que ali o foco da semana passada foi muito para o tipo de lead residencial. E aqui tem vários tipos de lead, tem vários tipos de clientes, e a gente precisa fazer uma diferenciação que seja interessante, porque senão a gente vai ficar perdido. É exatamente aquele negócio de semana passada, vendo o que o seu cliente quer e entregue o que ele precisa. E aí, antes de falar de follow-up, eu queria trazer um pouquinho dessa parte de tipos de público. Vocês querem conversar um pouquinho sobre isso antes de falar de follow-up? O que é que vocês acham? Seria bom, Thiago. Show de bola. Então, bora lá, Wendel. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Show. Negociação e quebra de objeções. Aqui tem alguns tipos de público que a gente pode prestar atenção, geralmente curioso, ansioso e decidido, mas hoje eu quero ir direto ao ponto para conversar com vocês sobre realmente os tipos de clientes que a gente tem. E eu vou focar aqui em 3 clientes principais, que são meus amigos aqui, galera próxima a mim, eu troco ideia com eles direto, o Neymar, o Renato Cariani, o Tony Stark e o Jorginho Faria Lima. Não sei se vocês conhecem eles, mas a galera aqui me manda mensagem de vez em quando, pergunta, poxa, queria tanto colocar energia solar, só que aí eu preciso conhecer um pouquinho da empresa de vocês para poder indicar para essa galera, né? Neymar não aguento mais receber mensagem dele. E aí, vamos só diferenciar aqui quem é quem faz o quê, como é que funciona cada um. Temos aqui o Neymar é um cliente residencial, ele é
casado e ele tem uma conta de R$ 1.000. Renato Cariani, empresarial, dono de academia, tem uma conta de 10 mil. Temos aqui o Tony Stark, ele é um cliente industrial, CEO da Stark Industries, tem uma conta de R$ 50.000. Temos aqui o Bruno Mezenga, rural, fazendeiro, rei do gado, conta de 15 mil. E o Jorginho Faria Limer, investidor, sim, do além. Ele tem um patrimônio parado de 300 mil. Não é que seja um valor próximo de uma usina de 75. Eu acho que é apenas uma coincidência. E aí eu quero perguntar para vocês, antes de continuar aqui. Quando a gente pensa em vantagens de energia solar, o que é que vocês pensam que pode atingir toda essa galera aqui? E pelo amor de Deus, não fala que é só economia, nem conforto. Porque são tipos de pessoas aqui totalmente diferentes, com objetivos totalmente diferentes. O que é que vocês acham que pode atingir essa galera? Segurança. O que mais? Gente, eu juro que eu deixo todo mundo falar, não precisa brigar. Investimento. Verusca falou investimento. Verusca, tem um negócio que eu gosto sempre de falar quando eu estou passando treinamento, que não sei se, infelizmente ou não, mas estamos no Brasil. E nós brasileiros, assim, por exemplo, eu gosto de trazer um exemplo, sem tentar parecer chato ou nada do tipo, mas eu tive a melhor educação possível que eu poderia ter. Estudei a minha vida inteira no melhor colégio da Bahia. Logo em seguida, fui para a Faculdade de Administração da UNEB, que é a melhor estadual aqui. Logo depois, eu tentei ir para a UFBA, passei também, mas estava chato. Depois, eu fui para a FGV. Tudo cursando administração. E, poxa, mesmo tendo a melhor educação possível que eu poderia ter estando aqui no estado da Bahia, eu nunca tive uma aula de educação financeira. Quando a gente vai falar de investimento com brasileiro, poxa, investimento para brasileiro é jogo do Tigrinho e Bet. Aí você vai falar, ah, não, você vai investir aqui 16 mil e você vai economizar 500, 600 reais na sua conta de energia. Porra, 16 mil eu acho mais fácil jogar aqui, sei lá, cinquentinha que o Paysandu vai perder o próximo jogo e sempre dá certo. Ah, olha só, ele virou aqui do nada. Ah, meu Deus, é muito legal falar do Paysandu. Show de bola, show de bola. Vamos lá. Então, gente, tem muitas coisas aqui que a gente pode falar para chamar atenção, tem muitas coisas que a gente pode trazer aqui. Necessidade, poxa, é uma necessidade que o cara ainda não sabe que ele tem, dinheiro. Poxa, o cara tá gastando dinheiro para poder. Thiago, tu me deu um puta insight aqui. Puta insight, eu vou perder a linha. A gente estava falando de ambiência, a gente está falando de perfil e tal. E voltando a falar de ambiência, ele tocou no nome do meu time. Meu time ganhou, né? Sério? Ganhou depois de 11 jogos. Mas deixa eu falar uma parada para vocês. Eu estava assistindo o jogo ontem. Sabe o que é ambiência? Todos os jogadores estavam hiper pressionados para fazer um gol ou ter um resultado. Quando o ambiente ele você recebe, até sente, os caras estão até fazendo tudo dar certo, parece que tudo dá errado. Chuta, a bola vai para fora, o goleiro defende, tudo dá errado no time, tudo dá errado. Tudo dá errado. Mas tu percebe quando tinham pessoas que saíram do time, e não só o técnico, mas uma galera saiu do time, o ambiente fica diferente. E quando o jogo acabou, os jogadores que estão há mais tempo dentro do elenco desabaram no chão chorando, porque eles construíram uma ambiência de que iam mudar o cenário, né? Se vai ser rebaixado é outra história, mas o quanto a gente entra num jogo em equipe, o quanto a ambiência prejudica. Não está vindo o resultado, se tem alguma pessoa ali no meio que colabora para que aquela ambiência fique negativa, todos sentem, cara. E aí é incrível quando tu vê um time, uma equipe conseguindo um resultado e aqueles que estavam prejudicando não estão mais lá. E aí é um outro cenário de jogo.
Mas volta a falar do perfil que tu foi falar do time, me ligou um insight, porque eu tava assistindo e eu até comentei isso na hora que eu tava assistindo o jogo. Mas meu Boa, time boa. continua ruim, meu time continua ruim. Rapaz, o Paysandu ganhou um jogo. Quem é que eu vou perturbar agora? É isso? Tudo bem, né? Mas, show de bola. Vocês falaram aqui várias coisas, dinheiro, necessidade, networking, mas energia solar tem inúmeras vantagens. E eu gosto sempre de dizer que vender é ajudar as pessoas a tomarem uma decisão. Então, primeiro entenda o seu cliente para depois dar a resposta que ele precisa. E se a gente tem vários tipos de cliente, a gente tem várias possibilidades aqui do que a gente pode falar para essa galera. Então, poxa, de fato, economia. É a primeira. É que todo mundo pensa, é que todo mundo fala, só que todo mundo fala de economia. Se você fala exatamente a mesma coisa que seu concorrente, o que diferencia você e ele é o preço. Mas a gente tem aqui qualidade de vida, conforto, redução imediata na conta, valorização do imóvel, rentabilidade, payback, impacto ambiental, sustentabilidade, segurança de investimento, margem de lucro, adaptação a locais remotos, sistemas off-grid, ESG, possibilidade de financiamento, diversificação de investimentos, incentivos fiscais, sonhos. Tem muita coisa que a gente pode trazer aqui de vantagem para a energia solar. Só que a gente tem que saber primeiro com quem a gente está falando, qual é o objetivo dessa pessoa, que isso aqui é um dever que a gente precisa trazer do pré-vendas, para daí a gente ir desenvolvendo. Então temos aqui o nosso querido cliente residencial, Neymar. Ele é casado, ele tem 3 filhos, ele tem uma conta de energia de R$ 1.000. Quais vocês acham que podem ser as motivações desse cara? Quem sabe, redução na conta, conforto, viagem, bens de consumo, lazer, sonhos, valorização do imóvel. O que mais vocês pensam aqui que pode ser uma boa motivação para o nosso querido Neymar? Vocês conseguem pensar em alguma coisa? Rapaz, vocês não conseguem pensar em nada. Vocês deviam ter muito mais respostas que eu aqui, viu? Pode falar, Renatão. Opa, bom dia, Thiago. Tudo bom? Aqui é o Juan, eu sou funcionário do Renato. Opa, A beleza. respeito Fala aí, dessa, Juan. a respeito dessa questão, todo mundo tem algo a vender, né? Mas Hum. tu sabes de que forma que eu posso colocar isso de forma melhor? Por exemplo, sempre vai ter algo que o cliente não sabe, uma dor que ele não sabe ainda que tem. Por exemplo, hoje, até você mesmo, Thiago, Yuri, você sabe, tem algum ativo, algum investimento que a gente ainda não descobriu. Gente mais rica que a gente tem esse investimento, só que a gente ainda não descobriu que a gente precisa fazer aquele investimento. Só um exemplo. Então, eu acredito que, baseado nessa linha de raciocínio, a gente consegue entender o seguinte. Na minha visão, o propósito é entender para poder atender. Obrigado. Perfeito. Perfeito. Exatamente. A gente precisa entender exatamente o que é que o cliente está passando e trazer para ele algo que talvez nem ele saiba que ele precisa. Só que é o grande segredo da energia solar, porque muitas vezes a gente fica ali pensando, poxa, como que eu vou trazer realmente esse assunto para o cara? Ah, ele vai economizar, ele vai pensar aqui que ele está jogando dinheiro fora com outras coisas, mas, sinceramente, muito difícil o cara já ter totalmente noção do que a energia solar pode trazer para ele. E aí, o Iratã levantou a mão aqui também. Quer falar alguma coisa? Enquanto o Iratã está ali, vamos lá. O Carlos mandou aqui no chat que para todos os perfis a base é a mesma: escutar e entender a dor principal, mostrar a economia com dados reais e garantir um atendimento consultivo e eficiente. Isso serve para o residencial, para o industrial e até para o investidor. Realmente. Só que a gente precisa trazer realmente alguns gatilhozinhos aqui que vão chamar a atenção desse cliente. Então, vamos pensar aqui em características desse cara que é o cliente residencial. Geralmente, eles estão preocupados com retorno sobre investimento, forma de pagamento, custo-benefício, durabilidade, garantias, valorização. Tem mais alguma coisa? O que é que vocês acham? Característica desse cara. Você tem que aqui enfatizar a realização das motivações dele com foco no que ele ganha através do seu sistema fotovoltaico. Então, poxa,
Como é que está o seu consumo atual de energia, Neymar? Você tem noção de quanto você gastou nos últimos 5 anos só com contas de luz? Neymar, me diga aí, o que é que você faria com esse dinheiro caso você não tivesse gasto? E a partir dessa resposta número 3, você consegue guiar todo o restante do atendimento baseado nas motivações personalizadas que ele mesmo te trouxe. Então, talvez o cara não saiba que ele tem esse problema, mas a partir desse momento que você guiou o cara a te falar, ele tem aqui um caminho muito mais fácil para ele seguir. E aí, aqui agora, gente, eu vou precisar da participação de vocês. Eu tenho uma pergunta que eu não sei se vocês ainda já estão aptos a responder, porque isso aqui passa um pouquinho, acaba sendo um pouco mais difícil essa, mas eu confio no potencial de vocês, tá? Temos aqui 2 fotos, 2 situações, 2 imagens. Eu quero perguntar para vocês, onde é mais fácil do nosso querido amigo Neymar se imaginar? Vocês conseguem me dizer? Vocês conseguem responder essa para mim, por favor? Acho que a foto da esquerda, hein? Foto da esquerda. Não, brincando, Não brincando, Thiago. quebre, Foto da não. direita. Quebre não, meu amigo. Pelo amor de Deus. A da direita tem até um easter egg. Como é que pode? Gente, é muito mais fácil o seu cliente se imaginar ali do outro lado, quem sabe em Paris, quem sabe viajando, nesse caso aqui até com a ex dele. Poxa, quem sabe? Deixa o cara. Tudo isso ele pode conseguir através do dinheiro. E como que ele consegue esse dinheiro? Poxa, deixando de pagar essa conta de energia que ele paga tão alta. Aqui no caso do Neymar, que tem uma conta de R$ 1.000 por mês, poxa, R$ 60.000 ele faz uma baguncinha em Paris. É o que ele gastou nos últimos 5 anos. Ah, Thiago, mas vai ter ali a taxa mínima. Beleza. O cara economizou o quê? 40, ou R$ 55.000? 50 e pouquinhos? Mesmo assim, eu acho que dá para fazer uma viagem muito bacana, né, não? Dá para ajudar o Neymar a pagar a parcela do consórcio dele e mudar de casa. Dá para ajudar o Neymar, poxa, trocar de carro, colocar o filho dele, o tal do Davi Luca, ali numa escola bacana, deixar do colégio público. Tem tanta coisa que o Neymar pode fazer agora com esse dinheiro, que ele não está mais gastando com conta de energia. Então, a gente segue aqui agora para o empresarial. E nesse caso aqui, o empresarial é o meu favorito. Meu favorito mesmo. E aí, temos aqui redução de custos operacionais, impacto na margem de lucro, incentivos fiscais, aumento na produção, impacto socioambiental. Vocês conseguem pensar em alguma coisa a mais de motivação para o Renato, dono de academia, empresário, com R$ 10.000? Ô, Thiago, eu não ouvi a pergunta. Poderia repetir, por favor? Tranquilo, sem problemas. Vocês conseguem pensar em mais alguma motivação aqui para o nosso querido amigo Renato, que é dono de academia? Ah, acho que tem um custo mais previsível ali, né? Como a energia sempre vai aumentando, tem a inflação da energia de média de 15% ao ano, né? Se ele só pagar a taxa mínima da energia e ter energia solar, é algo muito mais previsível para ele. E ele tendo previsibilidade, ele escala, lucro, consegue aportar um pouco mais à empresa, enfim. Show de bola. Exatamente, bem nessa pegada mesmo. Eu E acho a gente pega aqui características desse cliente empresarial aí, quem sabe que esse foco no retorno de investimento rápido, possibilitando novas maneiras de faturamento provenientes da economia, pode ser um negócio bacana para ele. Você outra tem que coisa fazer um que empresário. Pode falar, Carlos? desculpa, Thiago. Estava aberto aqui meu microfone. Transformar despesa em lucro, né? Ele vê que, entendeu? Eu acho que seria o ideal também para ele aí. Perfeito, perfeito. Você tem que fazer esse cara que é empresário perceber o quanto que a conta de energia dele é uma inimiga da margem de lucro e demonstrar exatamente qual cenário que ele poderia ter sem ela. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui geral para vocês e essa, pelo amor de Deus, gente, essa aqui eu quero que vocês participem porque
Isso aqui faz toda a diferença na vida de vocês. Mas vocês sabiam que praticamente qualquer negócio local pode dobrar o seu faturamento se ele tiver energia solar? Ô, Thiago, aí você me pegou no pulo, hein? Não sabia dessa, não. Eu imagino uma conveniência, que tem uma margem de lucro bem baixa e gasta muito com energia. Mas, sei lá, um escritório médico, não imagino, quase dobrando o lucro por ter energia solar, por exemplo. Cara, consegue. Consegue, consegue. Olha só. Esse cara aqui, que é o Renato, tem uma conta de 10 mil. Ele pode dobrar o faturamento ou triplicar ou quadruplicar só pelo fato dele ter energia solar. Aqui as outras perguntas são iguais, então eu vou passar logo para a próxima página, que hoje vai ser a última, porque aí já vai chegar 9h30, eu vou ter outra reunião do próprio board. Mas, vamos lá. De maneira geral, para os clientes empresariais, a gente precisa desenvolver e aguçar uma visão sobre o negócio do lead, trazendo aspectos de que nem ele se deu conta para evidenciar as vantagens da energia solar de uma maneira irrecusável. E aí, qual é o pulo do gato para vender para CNPJ? Busque entender qual é o foco principal de cada negócio e o que é que ele precisa para conquistar isso. E aí vamos pensar aqui de forma simples, lógica, fácil e rápida. Qual é o objetivo geral de uma academia? Vocês conseguem me responder essa? Ah, lucrar? É isso? Sim, perfeito. Perfeito, perfeito. E você me deu a melhor resposta possível. Porque a galera, sempre que eu faço essa pergunta em treinamento, busca 1 milhão de rodeios. Ah, o objetivo de uma academia é fazer com que as pessoas se sintam bem lá dentro para melhorar sua saúde. Não, porra. Você acha que o dono da academia abriu a academia pensando que, ah, não, o Wendel falou que tá gordo porque se olhou no espelho, ele quer ficar ali, poxa, bacana agora, eu quero tanto que o Wendel se sinta bem. Não, cara. Todos os negócios que estão abertos aqui, todas as empresas são feitas para lucrar, todo mundo quer dinheiro. E aí, o que é que uma academia quer? Primeiro, lucro. Como que ela vai conseguir lucro? Com mais alunos. E como que ela vai conseguir isso? Poxa, quem sabe aulas complementares e estrutura. Vamos pensar aqui, se uma academia gasta 10 mil reais por mês, pensa aqui comigo. Isso aqui é 120 mil reais por ano. Vamos pensar que economizou 110 mil. 110 mil a partir do momento que ele tem solar. A galera da academia, a galera da geração saúde, na cidade de vocês, gosta de CrossFit também? Rondonópolis não pegou muito essa vibe aí, não, felizmente, viu? Aqui virou febre, hein? Febre, né? Aqui virou febre. Não, aqui Vamos tem lá. muito bootcamp, que é parecido com um CrossFit, mas é diferente. Ou seja, mudou o nome e ficou mais caro. Por aí, por aí. Porra, CrossFit, uma galera tá gostando. Aí a gente tem aqui, sei lá, beach tênis. A galera gosta aí na região de vocês? Virou modinha aqui também. Até quadra artificial aí estão criando aqui na Aqui nem praia, Ah, cidade. nem praia tem. É, futevôlei. Tem areia, aqui tem lama. Não tem areia pra cá, só lama. vai chover demais. Futevôlei, a galera tá usando, tá brincando aí? Rapaz, muita coisa, né? Porra, eu tenho aqui uma academia, eu já gasto aqui 120 mil por ano só com contas de energia e do nada aqui eu tô economizando 110. Vamos pensar aqui em um negócio. Porra, se eu tô economizando 110 mil reais por ano, eu posso alugar, sei lá, um espaço pequenininho, comprar um monte de pneu e botar uma galera que não sei por que quer pagar para correr na rua? Posso? Cobrando 3 vezes mais caro do que eu tenho na minha mensalidade de academia. Vamos pensar aqui, uma mensalidade de academia em, quem sabe, R$ 150. Eu vejo a galera pagando 450 no CrossFit. Poxa, será que eu consigo comprar com esses 110 mil reais que eu estou economizando por ano
um espacinho, um monte de areia, uma rede, 3 bolas ali para jogar futevôlei? Paga e sobra um pouquinho ainda, hein? Sobra uma gordurinha Sobra, ali né? pro churrasco. Nossa, sobra para comprar 2 raquetes de beach tênis? Gente, por que que eu estou trazendo esses outros aspectos aqui? Porque academia igual a geração que está gostando ali de desenvolver cada vez mais a sua saúde, movimentar o corpo, esportes. Isso é muito bom. Só que se eu tenho um custo fixo de 120 mil reais por ano e eu deixo de ter esse custo fixo, poxa, eu estou aumentando automaticamente a minha margem de lucro. Com a margem de lucro menor, o que é que eu podia fazer? Eu podia simplesmente diminuir um pouquinho o valor da minha mensalidade e eu ainda ia manter uma margem de lucro maior do que a que eu tinha antes. E daí eu ia conseguir vender para muito mais pessoas, mas não preciso fazer isso. Eu posso simplesmente, com esse investimento que sobrou aqui para mim, poxa, estou deixando de gastar 110 mil reais por ano, atrair 3 novos públicos-alvos que tem uma mensalidade 2, 3 vezes maior do que a minha mensalidade atual, do que meu ticket médio atual na academia, e eu posso multiplicar por 3, 4, 5, 6 o meu faturamento. Será que não dá para dobrar o faturamento de uma academia com energia solar? É loucura o que eu estou falando? Acho que não, né? Vamos pensar aqui em outro negócio. Pode falar, Iron. Vi que você Né, desmutou ali. não. Não é loucura não pensar dessa forma, realmente. Se o investimento que a gente pensar a longo prazo, né? A energia solar é um puta do investimento. Melhor do que ele investir 50 mil em maquinário novo é investir 50 mil em energia, na liberdade energética dele e não ter que ter esse gasto, né? Porque energia, Ó, comparada à energia convencional com energia solar, é um gasto, né? Perfeito. vamos lá. Eu vou sair rapidinho, mas eu vou só falar uma estratégia que é usada. O empresário, ele quer falar de negócios, sempre. Ele pode ser a mercearia ali do canto da tua casa. Então, o que que a gente usa nesses AS de 1, 2, 3 checkouts aí? Qual é a estratégia hoje que a gente usa? O cara faz lá um sistema de paga de 5 mil reais. Com energia solar, porque ele vai ter uma economia aí anual. Um exemplo aqui, tá, pessoal? De 10 mil reais por ano. Ele pegaria esse valor e faria ações dentro do comérciozinho dele, comprando geladeira, máquina de lavar, um cupomzinho a cada 100 reais que eles comprassem. Ou seja, ele consegue fazer ações com a economia dele. Então, isso a gente tenta colocar na cabeça do cara aí de AS de 1, 2, 3 checkouts, entendeu? Perfeito, Wendel, perfeito. Eu já vou até pular de escola para padaria, porque é exatamente isso. Poxa, vamos pensar aqui. Aquela padaria que gasta 120 mil reais por ano, poxa, o cara tem um maquinário ali para fazer o pão, ele tem um monte de freezer para colocar ali os iogurte, leite, tudo que for necessário ali para o público dele. Vamos pensar que, poxa, eu estou deixando de gastar 110 mil reais por ano. Eu estou cortando um custo fixo aqui, ó, diminuiu, margem de lucro aumentou, ou seja, eu posso até diminuir um pouquinho o meu preço de produto, que eu vou continuar com a margem maior do que antes. Poxa, eu estou economizando 110 mil reais no ano, será que não dá para diminuir um pouquinho o preço de produto? E aí tem aquele negócio que o brasileiro gosta muito, a tal da promoção. Poxa, eu estou diminuindo o preço do meu produto com a margem maior do que eu estava tendo antes, e eu vou atrair um público diferente. Então, poxa, margem de lucro maior, custo fixo menor, mais volume de venda, eu vou faturar mais. Eu vou faturar mais, mas pensa aí, a padoca do Wendel, aquela lá, véia, feia, que tem aqui, poxa, aquele pão de 3 dias atrás com queijo mais ou menos estragado e aquele café pingado que tá frio, que ele vendia esse combo maravilhoso aí por 5 reais. Pensa lá o que é que acontece se, quem sabe, a partir do momento que ele está vendendo um pouco mais, que ele está faturando mais, que ele está com a margem de lucro maior do que antes, ele está com um volume muito melhor, ele reinveste no próprio negócio dele. Ele reinveste no próprio negócio dele. E aí, poxa, eu posso fazer... Uai, o que aconteceu aqui? Ah, mudou a tela do Meet um pouquinho. Mas, enfim. Pronto. Eu vou reinvestir no meu próprio negócio. Eu vou pensar aqui que, quem sabe, eu posso ter deixa eu ver, produtos importados, aqueles biscoitos finos, aquele negócio bacana, aquele negócio chique, envolvente, diferente. Posso trazer ali um espaço para café da manhã, posso trazer ali
uma reforma no meu ambiente para atrair um novo público mais qualificado. Posso ter um maquinário mais eficiente para eu fazer uma produção maior e diminuir o custo unitário de produção. Tudo isso impacta diretamente na minha margem de lucro. E quando eu trago várias ações para sair um time, ou para sair um público novo aqui, quem sabe, para atrair um público novo, o qual eu vou estar tendo um custo fixo menor, uma margem de lucro maior, muito mais produto para oferecer, eu tenho um baita diferencial e eu consigo faturar 2, 3, 4 vezes mais a partir do momento que eu coloquei energia solar. Que uma ação leva a todas as outras. Só que aí, o que é que eu peço para vocês quando for falar de cliente empresarial? Por favor, estudem o cliente de vocês. Entendam qual é a realidade desse cara, entendam qual é a realidade do negócio dele. Se eu sei exatamente o que é que um negócio eu preciso, eu não preciso conhecer a pessoa física que está por trás dele. Eu vou mostrar para esse cara que eu conheço mais do negócio dele do que ele mesmo. Vamos pegar aqui, sei lá, para prospecção ativa, 15 mercados da minha região, 15 mercados da minha cidade. Eu vou estudar tudo que eu posso fazer por um mercado, por uma padaria, por um colégio, por uma academia. Vou chegar para o cara com esse discurso lindo aqui. Será que o cara não vai cair nessa? É muito mais fácil eu conseguir chamar a atenção desse dono de negócio, desse empresário, falando que, poxa, você pode dobrar o seu faturamento se você tiver energia solar e contar toda essa historinha que ele vai se ver dentro daquela situação, do que simplesmente eu chegar para ele e falar: opa, chefe, que economiza 95% do valor da sua conta de energia, 90%. Esse cara não sabe o que é 95%, ele não sabe o que é 90%, ele não sabe fazer conta. Adianta de que eu estar falando desse jeito? Ah, meu amigo, você sabia que você pode gastar um pouco menos aqui com sua conta, é só você pagar 50 mil aqui no seu projeto. Porra, não é assim, gente. Vamos tentar fazer um negócio diferente que a gente consegue chamar a atenção e dá muito certo. Beleza? Tranquilo aqui? O que é que vocês acham dessa estratégia? Show de bola. São formas de abordagem, né, ô Thiago? Até sobre o spin, a gente tem que focar no problema que concerne aquele cliente. O cara que é pessoa física, ele quer ligar o ar de noite sem medo. O empresário que, como você falou, ó, aqui, ó, no bolso, Pix na mão, dinheiro no bolso. Tem que dançar conforme a valsa, né? No caso do empresário, lucro. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Exatamente. E aí, temos aqui outros tipos de clientes, temos aqui outras coisas. Só que eu não vou passar nada disso hoje, porque o nosso tempo aqui passou até um pouquinho mais do que eu esperava. E aí, agora vocês já sabem, né? Vou mandar o material sim, Verusca, fique tranquila, vou mandar lá no grupo, mas eu só vou mandar esse material, sabe para quem? Para quem me marcar aqui nos stories, porque quem não me marca nos stories não vende. Eu li isso lá no Globo Repórter. Poxa, uma pesquisa que saiu ali, pô, um negócio ali meio de Harvard e tal, falou que, rapaz, só vende energia solar essa semana. Quem postar um story agora, me marcando o Yuri, marcando a SBA, marcando a Grona, e senão não tem mais venda para ninguém. E aí, quando você chegar e me marcar lá, eu vou te mandar esse material direto no seu direct. E aí, a gente continua esse bate-papo lá no grupo, pode ser? Pode, mas como é que é o seu arroba? Qual que é meu arroba? Agora, calma, meu querido. Rapaz, olha aí, agora preciso de engajamento aqui, porque o Hans falou que a gente precisa divulgar muito essa tal dessa SBA. E aí, para o Hans não brigar comigo, já vou mandar aqui embaixo. Thiago Goncalves, arroba Yuri com Duru, arroba Groner CRM, arroba Groner Board. Vamos lá, só quem quer vender, tá? Quem não quiser também não precisa. Vocês estão aqui num sábado de manhã conversando comigo, trocando essa ideia, é porque eu imagino que vocês queiram ter um bom resultado de venda. Se vocês não quiserem, tá tudo bem. Mas só recebe material, só vai ter uma interação a mais quem marcar ali agora e
eu tenho certeza que se vocês utilizarem só esse iniciozinho de estratégia que eu trouxe hoje, vocês vão ter uma semana que vai ser muito proveitosa. Chegar aqui, ó, estamos na metade do mês. É a semana que a gente mais precisa criar volume para chegar na última semana do mês pipocando de venda. Que não adianta chegar no último dia do mês também no desespero. Então, vamos lá, bora para cima, vamos vender, bora querer. O que vocês precisarem, manda lá no grupo. Eu vou começar a interagir muito mais no grupo também, para ir tirando dúvidas de vocês fora dos dias de sala de guerra. Quero que vocês me deem sugestões de temas também. Eu vou colocar um formzinho lá no grupo também, que quem responder vai ter alguma coisa que eu vou inventar para vocês, coisa boa, para vocês venderem mais. E aí, bom sábado, pessoal. Bora querer, bora vender. Contem comigo. Eu estou aqui para ajudar vocês no que for necessário e bora para cima. Beleza? Valeu, posso contar com vocês? Valeu, bom dia. Valeu, obrigado. Bom dia. Já te marquei lá, viu, Thiago? Segue eu de volta também, hein? Oi? Segue eu de volta também, viu, Thiago? Te segui lá. Agora. Beleza? Show de bola. O Iratan levantou a mão novamente para falar mais alguma coisa ou era a mesma coisa ali? Acredito que seja a mesma coisa. Marca. Ei, beleza, brilha solar, amo você. Vou repostar tudo, claro. Quero que todo mundo veja aí vocês um monte de coisa nova aqui aparecendo para vocês. Quem sabe aqui, ó, puxa. Imagina, gente, que graças a Deus tá aparecendo muito seguidor aqui, né? Quem sabe a galera começa a me procurar, poxa, eu quero tanto aqui energia solar e cai exatamente uma pessoa da cidade de vocês, eu indicando o cliente para vocês. Olha só que maravilha. Olha só que coisa bonita, que coisa bacana, que coisa legal. Então, vamos lá, pessoal. Muito bom sábado. Bora para cima, bora querer, bora vender e até semana que vem, beleza?